Olá pessoal, aqui mais uma aula sobre o ML, que é o professor Vanilson Burégio, da disciplina de Programação 2. E essa aula é uma continuação do que a gente já tem visto em relação a os tipos de associações entre classes. E nesta aula aqui nós vamos discutir a respeito de um outro tipo de associação, que é a herança. Então, no primeiro momento, a gente vai discutir esse conceito, né, o que é a herança de fato, do ponto de vista de programação orientada a objetos, como é que isso é representado na notação ML e como é que eu faço para validar uma herança, ter a certeza de que, conceitualmente falando, ela faz sentido. Então, vamos lá. O que é uma herança? Veja, a herança é um tipo especial de associação em que classes compartilham atributos e métodos. O que é que isso realmente significa esse compartilhamento de atributos e métodos? Vamos ver um exemplo aqui, iniciando com a classe professor. A classe professor tem aqui um CPF, um nome, data de nascimento, a área que ele atua, se é engenharia de software, se é a área de hardware, enfim, a área que ele atua, o nível, se ele é um professor da graduação, da pós-graduação, doutorado, enfim, e o salário. Tá? Então são informações de uma entidade professor. Ao mesmo tempo, a gente pode, dentro desse sistema, ter uma entidade aluno, que o aluno também tem aqui o CPF, o nome, data de nascimento, a matrícula e o curso que ele está matriculado. Bom, analisando essas classes lado a lado, o que é que essas classes têm em comum? Se a gente perceber bem, pelo menos do ponto de vista de atributos, essas classes elas compartilham alguns atributos. Ou seja, tanto a classe professor, como também a classe aluno, elas possuem parte dos atributos que são iguais. Então, uma parte desses atributos aqui, no caso o CPF, o nome e a data de nascimento, como a gente pode estar vendo aqui, são iguais tanto para professor como também para a classe aluno. Né? Uma pergunta, esses atributos comuns, eles poderiam representar uma outra entidade ou um outro conceito que a gente pudesse, a partir dele, desse conjunto aí comum, extrair? Com certeza. Nesse caso aqui, o outro conceito que essa classe poderia, esses atributos poderiam representar, seria o conceito de uma pessoa. Toda pessoa, no meu sistema, tem um CPF, tem um nome e tem uma data de nascimento. Ao fazer isso, a gente pode criar uma relação entre as classes professor e aluno, no caso entre as classes professor e pessoa, aluno e pessoa, de forma que eu posso afirmar que uma pessoa e um professor, eles realmente podem ter essa relação aqui. Um professor é uma pessoa, um aluno é uma pessoa. Isso daqui é o primeiro indicativo, o primeiro sinal de que eu tenho uma possibilidade de herança, que é esse relacionamento onde eu digo que uma determinada classe é daquele determinado tipo. Então, essa é a primeira validação que a gente faz, conceitualmente falando. Se a gente for olhar aqui na notação UML, essa é a notação que representa uma herança. Tá? Notem que, a partir do momento que eu coloquei esse relacionamento de herança, o que significa dizer que professor é uma pessoa e aluno é uma pessoa. A partir do momento que eu coloquei esse relacionamento, eu removi, tanto de professor, como também da classe aluno, os atributos comuns. Por quê? Porque eles herdam, a partir desse momento, eles passam a herdar os atributos da classe pessoa. Então, é por isso que o nome desse relacionamento é herança. Porque, a partir do momento que eu coloco esse relacionamento, as minhas subclasses, os meus subtipos, eles herdam atributos e métodos da minha superclasse ou do meu supertipo, que nesse caso aqui é o tipo pessoa. Então, se a gente for analisar essa terminologia, pessoa eu posso definir como sendo o meu supertipo e
Professor e aluno é o meu subtipo, a minha subclasse, que herda de um supertipo, né? Essa categorização aqui de supertipo e subtipo, ela se dá entre duas classes que estão em diferentes níveis nessa hierarquia aqui, ou seja, eu poderia eventualmente ter uma classe que poderia estar herdando da classe professor. Imagine que eu posso ter aqui uma classe professor especial, né, que herdaria de professor, e entre professor e professor especial, eu teria professor como sendo o supertipo e professor especial como sendo o subtipo de professor, né? Então, de cima para baixo, eu tenho o que a gente chama de especialização, né? Um aluno, ele é um tipo específico de pessoa e professor é um tipo específico de pessoa. E de baixo para cima, a gente tem o que a gente chama de generalização. Estou generalizando os meus tipos. Bom, isso daí é um conceito importante, porque para que a gente perceba a necessidade de uma herança, não basta a gente apenas defini-la a partir da hierarquia de objetos do mundo real. Só vale a pena a gente implementá-la no nosso sistema realmente se eu tiver um diferencial. Por isso eu coloquei esse delta aqui, ó. O que é esse diferencial? A minha subclasse, o meu subtipo, ele precisa ter algumas coisas a mais do que o meu supertipo. No caso do aluno, ele tem uma matrícula e um curso a mais. No caso do professor, ele tem a área, o nível e o salário. Tudo isso aqui é o que eu estou chamando aqui de delta, a diferença entre o meu supertipo e o meu subtipo. É esse delta que muitas vezes determina a necessidade da gente implementar uma herança no sistema. Porque se a gente não tiver esse delta, se eu apenas me preocupar com o conceito do mundo real e tentar mapear tudo aqui no meu diagrama ou no meu sistema, em alguns casos a aplicação e o sistema ela não precisa ter aquela informação salva do subtipo. E aí é muito comum a gente não ter a herança implementada e simplesmente na implementação a pessoa coloca aqui um atributo na superclasse informando qual é o tipo dela. É muito comum ver isso também em alguns sistemas. Por que foi feito isso? Porque em muitos casos esse delta aqui é muito pequeno ou ele não existe. E aí não vale a pena a gente criar toda uma hierarquia de classes, afinal de contas a gente está falando de herança, isso aqui é uma hierarquia de classes complexa, se eu não tenho essa necessidade. No caso aqui do exemplo, sim, eu tenho. Eu tenho um delta aqui, uma diferença entre professor e pessoa, e entre aluno e pessoa, né? Então é muito importante a gente, do ponto de vista conceitual, tentar validar a herança. Sempre que você vê esse aqui, uma herança sendo especificada, é importante que você valide essa herança. A principal validação, na minha opinião, é perguntar isso aqui, ó. Olhar para a subclasse, o subtipo, e perguntar se ele é um daquele supertipo. Então, no exemplo aqui, aluno é um professor. Se a resposta for não, ou se a resposta for não necessariamente, então a gente não pode generalizar, dizer que todo aluno é um professor. Nesse caso aqui, essa herança está errada. Eu não posso dizer que todo aluno é um professor. Existem, obviamente, alunos que também são professores. Mas se eu perguntar, um aluno é um professor? Não necessariamente. Então essa herança não está correta. Uma outra forma da gente validar uma herança é a partir da noção de subconjunto. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma herança de uma superclasse chamada torcedor, em que eu tenho torcedor do Sport, do Náutico e do Santa Cruz. Todos esses três torcedores herdam da classe torcedor. Uma forma de você validar se essa herança é válida é você usar a noção de subconjunto. Então, Santa Cruz, torcedores do Náutico. Aqui quando eu coloquei Náutico e Santa Cruz e Sport, eu estou falando de torcedores, né? Torcedor do Santa Cruz, torcedor do Náutico, torcedor do Sport. Eles são torcedores. Existe essa noção de subconjunto aqui, ó. Nesse caso até de junto, porque dificilmente você vai encontrar, pelo menos eu ainda não encontrei, torcedores que torcem aí para
Náutico e Sport Santa Cruz ao mesmo tempo, torce para os dois. Enfim, mas poderia até ser aqui uma noção com interseção. Mas é uma outra noção importante para a gente verificar. Mas essa noção não é mais importante do que a primeira que eu mostrei, que é o relacionamento é uma. Sempre quando você vê uma herança, se pergunte: essa subclasse é uma superclasse? É do tipo superclasse? Se a resposta for não, ou não necessariamente, a herança está inválida. Bom, dito isto, a gente entendendo bem os conceitos, como é que a gente implementa isso em Java? Isso aí vai ser o tema para o próximo vídeo, onde eu vou mostrar claramente as implicações da gente implementar a herança usando a linguagem Java.